Olá, Girassol! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E para você que não me conhece, eu me chamo Prof. Bárbara Garbinato. Eu trabalho com a redação do Enem há 5 anos e no Enem passado 85% dos meus alunos tirou mais de 900 na redação do Enem. E hoje eu vou te ensinar 7 citações para a sua redação. Uma citação em cada eixo temático da redação do Enem. Pega o teu cafezinho e o teu caderninho de repertórios que tu vai ter que anotar muita coisa nessa aula. E já me segue nas minhas outras redes sociais para não perder nenhuma dica de redação do Enem. Agora bora para a aula! E se talvez você não saiba o que são os 7 eixos temáticos, para você entender melhor, são as 7 áreas de temas de redação que o Enem cobra, tá? E é muito importante a gente ter repertórios nessas 7 áreas, que são elas: questões sociais, direito e cidadania, educação, arte e cultura, meio ambiente, tecnologia e saúde. E a gente vai ver então uma citação para cada uma dessas áreas. Começando então com o eixo questões sociais. Questões sociais, gente, normalmente são temas que a gente vai poder utilizar de argumento, desigualdade social ou alguma diferença entre classes, entre gêneros, entre pessoas, tá? Então qualquer diferença social normalmente é quando a gente tem esse tema dentro de questões sociais. E a citação que você vai poder utilizar é do Ariano Suassuna, escritor brasileiro, que diz o seguinte, em uma entrevista, tá? Isso aqui não está escrito em nenhum documento. O que é muito difícil é você vencer a injustiça secular que dilacera, ou seja, divide o Brasil em 2 países distintos, o país dos privilegiados e o país dos despossuídos. Isso aqui é super coringa para a redação, porque não é só sobre diferenças financeiras, não é só sobre despossuído de dinheiro, mas também despossuído de conhecimento, despossuído de privilégios, despossuído de inclusão. Então, qualquer diferença social, você vai poder utilizar o Ariano Suassuna. E você vai mostrar, então, que essa visão que o Ariano tem sobre a sociedade brasileira se aplica porque a gente tem essa desigualdade que perpassa todas as nossas classes sociais. Agora uma citação para o eixo temático Direitos e Cidadania. E o que é esse eixo temático, tá? Normalmente ele vai cobrar temas de redação que envolvam os direitos do cidadão brasileiro que estão postulados lá no artigo 6º da Constituição Federal. Esses temas, normalmente, eles vão ter problemas que interferem no cumprimento desse artigo. E quais que são, então, os direitos do cidadão brasileiro? A gente tem educação, saúde e segurança, alimentação e assistência aos desamparados, lazer, trabalho e transporte, proteção à infância, proteção à maternidade, previdência social. Então, esses são os direitos do cidadão brasileiro de acordo com a Carta Magna, e normalmente esses temas, então, de direito e cidadania vão estar rompendo com esses preceitos. E qual que é a citação que a gente tem aqui? Hannah Arendt, em seu livro Origens do Totalitarismo, ela diz o seguinte: a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. O que significa isso? Que para você ter direitos humanos, você precisa, acima de tudo, ter o direito de ter esses direitos humanos. O que muitas vezes não acontece no Brasil, que sequer essas pessoas podem ter o direito de ter os seus direitos garantidos na Carta Magna. E o que você vai mostrar então na redação? Que infelizmente essa visão da Hannah Arendt não está se concretizando, porque os cidadãos brasileiros eles não têm os seus direitos sociais garantidos. Agora, para o eixo temático educação. Então, gente, educação não só escolar, mas educação também universitária ou até mesmo educação parental, tá? Quando a família ensina. Normalmente, os temas do Enem são dentro da educação formal, mas a gente pode trabalhar com temas de forma mais ampla. Qual que é a citação que eu trago aqui? Eu trago a citação do patrono da educação do Brasil no livro A Pedagogia da Autonomia. O que o Paulo Freire diz logo nas primeiras páginas? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E o que significa isso? Que educar, uma educação eficiente, não é aquela que traz só informações para o aluno, mas que também faz ele pensar por conta própria acerca daquele conhecimento, para que ele possa construir junto ao professor aquele conhecimento, que ele possa entender de fato e ter senso crítico sobre aquilo que ele está aprendendo em sala de aula. Você vai mostrar que, no entanto, as escolas têm apenas transferido informações para os seus alunos, sem estimular a produção do saber ou estimular o senso crítico, isto é, o pensamento autônomo. Agora, para eixo arte e cultura. Normalmente, gente, em temas de arte e cultura, a gente tem um problema social que faz com que esse setor, a arte e a cultura, sejam desvalorizados, não apreciados. E qual que é a citação que a gente tem aqui? O Nietzsche, no seu livro A Vontade de Poder, diz o quê? Temos a arte para não morrer da verdade. O
que isso significa? É uma metáfora, né? Não é morrer literalmente, é que a realidade ela é tão difícil, ela é tão dura, que a arte nos ajuda a sobreviver, nos ajuda a encontrar sentido na vida. E a gente vai mostrar que, infelizmente, essa visão do Nietzsche não é compartilhada pela população brasileira, que muitas vezes desvaloriza o setor da arte e da cultura. Tecnologia, então, é um eixo temático que costuma deixar os alunos muito nervosos. Ai, não sei, eu não tenho repertório para isso, prof. Aqui eu tô trazendo uma citação do Arthur Clarke, que ele é um autor de uma série de livros de ficção científica, ele é norte-americano, e talvez você já até tenha visto um filme que é baseado em uma das obras deles. É 2001, Uma Odisseia no Espaço. E é um livro bem legal de ler também, se você tiver interesse. Mas em outro livro dele, o Arthur Clarke diz o quê? Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Ou seja, quando a tecnologia ela é muito avançada, ela é muito evoluída, a gente costuma não entender o que tem aquilo por trás, né? A gente sente isso com o chat GPT às vezes. Meu Deus, ele parece um ser humano falando comigo. Pois é, a gente não consegue diferenciar, então, magia dessa tecnologia avançada. E você vai mostrar na redação que essa ótica do Clarke condiz com a realidade do Brasil, porque para muitos brasileiros a tecnologia é inacessível, é um recurso distante, então é como se fosse magia, é totalmente incompreensível. Para meio ambiente eu trago então o Ailton Krenak em seu livro A Vida Não É Útil, que é na verdade um ensaio que o Ailton Krenak, que é um indígena, faz sobre essa visão utilitarista da vida. O que ele diz? Estamos a tal ponto dopados, então drogados como se fosse, por essa realidade nefasta de consumo e entretenimento que nos desconectamos do organismo vivo da Terra. Então a gente pensa tanto em consumir, tanto em se entreter, que a gente não pensa no meio ambiente, a gente não pensa na Terra, sendo que nós todos somos dependentes dela para a nossa sobrevivência. Vocês vão mostrar então na redação que essa visão condiz com a realidade atual do Brasil, que é de desvalorização e de não preservação da natureza. Isso é super coringa para qualquer tema de redação do eixo meio ambiente, porque esse eixo temático normalmente traz temas que justamente são problemas que corrompem então a preservação e o equilíbrio ambiental do Brasil. E para finalizar, eu trago aqui então o eixo saúde e a gente vai usar a citação do Hipócrates, que é o pai da medicina. O que ele diz? A saúde é o estado em que o corpo e a mente estão em equilíbrio. Então, quando a gente está com o nosso emocional e o nosso físico em equilíbrio, isso é saúde. Você vai mostrar que o tema da redação tem feito com que esse equilíbrio seja comprometido. Pode ser um problema de saúde mental, mas também pode ser um problema de saúde física. Independente, você vai mostrar que esse problema, né, que é o tema da redação, que normalmente é um problema de saúde pública, tem comprometido, então, esse equilíbrio que Hipócrates menciona. Muito obrigada, Girassol, por ter assistido essa aula até o final. E se você quiser complementar ainda mais a tua bagagem cultural, não deixe de assistir o vídeo aqui no canal sobre 15 livros para usar na redação do Enem. Se inscreve aqui no canal para não perder a próxima aula e eu te vejo na semana que vem. Tchau!